tento pensar hoje assim como criança, sabia? Porque eu até falei esse dia, não sei para quem que eu falei, assim, você tá andando na rua, se você tá andando com uma criança pequena, ela vai ver um morador de rua, ela provavelmente vai perguntar, por que, pai, que mora na rua? Você não vai ter a resposta na hora, você tá moldado por uma sociedade, um modelo econômico que já te deu uma resposta, e você acredita nela, por conveniência ou por crença mesmo, né? E aí você vai falar, não, tá ali na rua porque não quis trabalhar, meu filho, né? Aí a criança não vai entender uma resposta besta dessa que a gente adulto dá, né? Aí vai falar assim, não, mas por que eu não quis trabalhar? Ah, porque eu não quis estudar. Ah, por que eu não quis estudar? A criança vai fazendo um monte de porquê, entendeu? E em algum momento o adulto vai falar o porquê sim, né? Porque não vai ter para onde ir. Então hoje eu, até com toda a bagagem de conhecimento que eu tenho, toda a leitura que eu tenho feito, eu tento ter esses porquês de novo da criança, entendeu? Por que aquele morador de rua tá ali? Cara, não foi porque ele não quis trabalhar. Pode ser porque ele não teve oportunidade de emprego. Ah, mas por que ele não teve oportunidade de emprego? Porque ele não estudou? Talvez ele não teve oportunidade de estudar. E, inevitavelmente, em algum momento, eu vou chegar na conclusão que quem cria todas essas coisas na sociedade é a própria sociedade. Assim. Entendeu? Por que a gente precisa acumular mais do que a gente precisa para viver? Por que um Elon Musk da vida vai chegar a ter, como tem estudo, vai chegar a ter $1 trilhão de patrimônio? Ele vai passar 200 mil anos e não consegue gastar isso aí. Vai ter 200 gerações e não vai gastar tudo isso. Por que o ser humano precisa acumular mais do que ele vai conseguir consumir? Porque o mundo já produz alimento para alimentar o mundo todo. Porque milhões e milhões de pessoas ainda passam fome. Então, quando a gente vê, eu estava até falando, acho que foi num evento, você vê alguém pegando comida no lixo, um morador de rua pegando comida no lixo, tem duas conclusões para chegar. Ele está com fome, ele precisa comer e está, né, tá passando um constrangimento, querendo ou não, é um constrangimento, o cara começar a revirar um lixo para pegar um resto de comida. Então essa é uma conclusão óbvia. A segunda conclusão óbvia, você tem resto de comida no lixo é porque sobrou de alguém. Alguém jogou fora, uma comida, né? Então a conclusão que eu chego é assim, existe alimento para alimentar todo mundo. Por que ainda existe pessoas passando fome? Porque nós, enquanto sociedade, a gente não aprendeu a distribuir. E quando eu falo distribuir, eu estou falando de distribuir riqueza. Porque o alimento é só uma metáfora que estou usando, né? Porque o que compra alimento chamaria Karl Marx, a mercadoria dinheiro. Então, para que pessoas precisam acumular mais dinheiro do que ela vai conseguir consumir? Por que pessoas precisam acumular mais alimento do que ela vai conseguir comer? Entendeu? Então, assim, a mercadoria, dinheiro, que representa tudo e é um meio de troca tudo, por que a gente precisa cada vez acumular mais riqueza em menos pessoas, sabendo que a gente está tirando da grande maioria da população? Né? Para que a gente tem que ter preconceito com pobre, com morador de rua, com pessoa que não tem a mesma cor que eu, pessoa que não é da mesma classe social que eu? No dia que a gente pensar que todos nós somos só uma raça humana, seja eu amarelo, você negro, o outro índio, o outro branco, é uma raça humana só. Em que momento a raça humana começou a achar que a sua categoria, ou que, né, a classe qual é que pertence, ela é superior à outra? Se você chegar e fizer uma viagem interna na sua criança, você vai saber que você não vai ter essa resposta. Porque a criança não nasce com isso. Quem criou isso em todos nós, né, na nossa formação, foi a própria sociedade. Então, essa viagem filosófica, né, essa coisa mais ligada à espiritualidade, mais ligada à sua emoção, mais ligada a essa viagem interna, essa busca por essa essência, né, que essencialmente está ligada a se buscar a sua criança, é justamente a gente voltar a questionar por quê. E não se satisfazer com essas respostas prontas que todos nos dão. Agora, por que será? Por que tu acha? Que nem quando a gente estava falando lá no começo que eu estava lá no barbeiro também, e ele falou, não, o cara que era de economista, de direita, não sei o que, virou de esquerda. Aí tu falou, cara, eu não sou de esquerda, eu sou mais humanista, né? Pô, por que a gente pega e atribui essas coisas, e essa noção, esse olhar a uma visão política? Porque isso acaba tornando a coisa menos prática, né? Porque se você atribui e coloca tudo isso dentro de uma caixa de um pensamento político, quem discorda de alguma coisa daquele pensamento político ali acaba estando numa outra caixa, que é a galera que teoricamente se importa menos, né? E no fim,
independente do jeito como você acha que deveria funcionar o mercado ou o capitalismo, não sei o que, eu aposto que tem um monte de gente que... Eu não, mas eu aposto que tem um monte de gente que tem argumentos bons para defender o sistema americano. Mas essa pessoa não necessariamente precisa ser um cara, ou precisa, que não se importa com as outras pessoas. Eu sei que tem algum... O jeito que a coisa funciona hoje em dia, ela de fato beneficia e torna mais ricos os caras que já são ricos e tudo mais, e é uma lógica que acaba sendo egoísta do ponto de vista de, porra, eu vou pensar no meu, eu vou ficar mais rico porque, sei lá, eu quero que meu filho, meu neto, meu bisneto e depois deles todos fiquem bem. Mas não é uma lógica que funcionaria, que aproveitaria todo o potencial humano que existe. Porque com certeza estamos desperdiçando intelectuais, estamos desperdiçando cientistas e comunicadores e qualquer coisa ao ignorar que existem pessoas que morrerão porque estão na rua. Então, né? na rua. Mas a ideia de cuidar das pessoas, porra, não deveria estar encaixada dentro de um pensamento político específico, ou pelo menos no imaginário popular, falar que, se você está tendo uma fala que não é... Se você está defendendo cota, por exemplo, então você é de esquerda. Você pode defender cota com um pensamento isolado de uma corrente política. Não pode? É porque, assim, na realidade, quando eu falo eu sou um humanista, tá ligado a essa busca da criança, né? A sua essência. Toda criança é um ser humano. Antes de ser esquerdista, ser direitista, ser capitalista, é um ser humano. Por isso que eu falo, eu sou um humanista. Esse negócio de tentar encaixar é porque dentro de tudo que a gente aprendeu e evoluiu como sociedade, é mais fácil você combater alguma coisa quando ela tem um rótulo. É verdade. Então, se eu colocar um rótulo em você que você é bolsonarista, fica mais fácil de eu te atacar. Se eu colocar um rótulo em você que você é lulista, vai ficar mais fácil de te atacar. Se é esquerda, né? Fica mais fácil de te atacar, porque você cria uma série de espantalhos e senso comum para combater aquela visão de mundo que a pessoa está. Então, a minha visão é uma visão humanista. Eu quero o que é melhor para a sociedade como um todo, para todos os seres humanos, e não só para 1% deles. Né? Eu quero o melhor, tanto quero que o Jorge Paulo Lema seja um ser humano feliz, mas eu quero que o coitado morador de rua seja um ser humano feliz também. Né? E quando você encaixa as pessoas no rótulo, você cria uma série de espantalhos, que a gente chama de espantalho, né? Então, na realidade, o conceito de direita e esquerda vem muito mais porque lá da Revolução Francesa, os camponeses e os pequenos burgueses sentavam à esquerda, né? Que eram conhecidos como jacobinos, e a nobreza e os burgueses mesmo sentavam à direita, que eram os girondinos, e aí ficou meio que classificado, quem defende pobre, sei lá, pequeno empresário é de esquerda, e quem defende rico e a nobreza é de direita. E as pessoas ficam tentando. Aí, quando você começa a defender as classes mais pobres, cara, você é de esquerda. Mas o que tem de errado você defender os mais pobres, entendeu? Você não pode querer uma vida melhor para quem é mais pobre. Exato. Tem muita gente que me ataca e fala assim, você ganhou dinheiro, ficou rico no mercado financeiro, e agora fica defendendo os... Ué, mas para defender o pobre, você precisa ser pobre, você não pode ser um rico que defende pobre, né? Então tem assim, fica mais fácil de combater e de te atacar quando te coloca no rótulo. O que eu quero, quando eu falo eu sou humano, o que eu quero é que as pessoas me escutem. Inclusive, quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, que escute. Porque eu acho que eu tenho argumentos que, se a pessoa parar para escutar, fazem sentido. Né? E eu fico feliz que tem muita gente no meu canal que fala assim, putz, eu era um cara de direita, mas pelo que você fala aí, dá para te entender e tenho mudado o meu pensamento. Então, eu acho assim, que a minha missão é continuar falando para todo mundo. Né? Eu não quero... E aí, obviamente, aí entra a economia, modelo econômico que você acredita. E no final das contas, tudo é uma luta política, né? Não existe caminho fora da política. É verdade. Tem que ser por meio da política. E aí, obviamente, as pessoas vão politicamente enquadrar. Você está mais ligado à esquerda. Não. Quando se cria espantalho, é comunista. Tem muita gente dentro do meu canal que fala, você é comunista, comunista. As pessoas não sabem nem o que é comunismo, nem que defende o comunismo. Não sabe mesmo. É uma visão de mundo, né, que o comunismo defende, que deveria caminhar por lá. Se está certo, se está errado, mas eles têm uma visão, assim como tem o capitalismo. Né? Existem argumentos para se combater ambos os lados, mas você não pode se radicalizar, entendeu? Eu tenho como combater argumentos do capitalismo, até porque eu vivi, e a gente vive nesse modelo, e eu vivi, sempre sobrevivi disso, que eu sei todas as contradições que existem no capitalismo, que não vai dar certo. Né?
E aí, em certo ponto, eu concordo quando eu leio o Capital de Karl Marx, que o princípio da acumulação capitalista vai chegar um momento que não vai ter mais planeta, né, para a gente ter. O que a gente está vendo é isso. Quando eu falei que a África é a última fronteira da economia de mercado, seja ela socialista ou capitalista, é a última fronteira, porque de lá vai para onde? Vai explorar qual continente, qual país? É porque a gente também, enquanto ser humano, a gente aprendeu a acumular mais do que a gente precisa. E o capitalismo estimula isso na gente, né? Acumular mais do que a gente precisa. A gente não precisa acumular, porque a gente não vivia igual os índios. O índio não acumula, ele só sobrevive. Inclusive, ele não degrada a natureza, né? O índio, no princípio, ele era nômade. Tá ali, acabou os recursos, ele vai para o outro até para dar tempo para aquela parte da natureza se recuperar. Para ele, desde quando surgiu o conceito de propriedade? Eu fui até na praia, que em São Paulo é proibido cachorro na praia, né? Mas eu não viajo sem meus cachorros. Aí tá lá, proibido entrar... Qual foi o momento da humanidade que a gente criou a propriedade privada e falou, isso aqui é meu? Cara, os animais estavam aqui antes da gente. Por que o cachorro não pode entrar na praia? Tudo bem que tem um negócio da limpeza, as pessoas têm consciência e tal, mas desde que aquilo sempre foi deles, né? Sempre foi dos animais. Quando foi que a gente chegou e se apropriou de um pedaço de terra e falou, isso aqui é meu? Mas isso não é totalmente ruim também, porque assim, ao fazermos isso, a gente foi evoluindo e hoje a gente consegue, ter um telefone, ter um celular. Se a gente não tivesse, se a gente continuasse vivendo da forma primitiva, com certeza a gente seria mais feliz, né? Com certeza a gente seria mais feliz. Mas a gente não teria algumas não visões, mas algumas... A gente consegue, até certo ponto, entender mais ou menos o que está acontecendo aqui, se comunicar e alcançar outras pessoas e sei lá, muito por causa da maneira como a coisa se formou também. Então ela não é tão ruim, no fim das contas, né? Porque assim, realmente, se a gente estivesse lá só coletando, plantando, sei lá, caçando, a gente não teria 95% dos problemas que a gente acredita que tem. Mas, para a gente conseguir entender, ou pelo menos ter a pretensão de entender melhor o que a gente está fazendo aqui, é importante que a gente se desenvolva do ponto de vista científico, filosófico e tudo mais e tal. E isso só vem quando a gente se organiza e não estou falando que a gente está fazendo isso da melhor maneira possível, mas isso só acontece quando a gente tenta, sei lá, usar, no fim das contas, os recursos que a gente tem, a natureza, não é? Posso responder depois dos comerciais? Vou no banho. Vai lá. Desculpa, eu tava me contorcendo aqui já faz um tempo. Já podia ter ido há muito tempo, inclusive, né? É que a conversa tá boa, né? Na realidade, assim, o capitalismo, obviamente, ele foi importante, né? Mas, desde o início, né? Quando eu falo assim, a pessoa não ter preconceito e colocar o rótulo, porque eu sempre falei, qualquer economista que se julgue um economista sério, ele tem que ter lido Karl Marx, a obra do Karl Marx. E se você até para discordar. Até para discordar. E se você lê a obra do Karl Marx, né, os 3 livros do Capital, se você lê ele sem preconceito, sem ter esse... eu até comecei a ler lá quando era jovem, mas eu não comecei a ler com preconceito. Então, hoje eu reli sem preconceito nenhum. Então, você vai ver que desde o princípio... o Karl Marx, ele fala que o capitalismo é importante, mas ele mostra as contradições de onde o capitalismo iria chegar. E a gente está chegando, na verdade, tudo que você lê na obra de Karl Marx, você vai ver que ele estava dizendo lá o que a gente está passando agora, né? Todas as contradições que tem no capitalismo. E por isso a gente fala que o capitalismo ele vai ter que chegar um momento, vai ter que ser superado. Mas, obviamente, ele foi um processo importante. O que o capitalismo se mostrou, e ele tem que ser superado, é porque ele... foi importante no desenvolvimento da economia, de tecnologias que você está falando, de comodidades, de melhoria de vida, mas essas contradições de que chegaria um momento em que a necessidade da acumulação capitalista ia cada vez, e a contradição é justamente isso, que ele é um sistema que é concentrador de renda, tem essa concentração de renda, ele teria que ser superado, porque a humanidade não pode viver disso aí. Por isso que ele fala da superação do capitalismo, né?